salve, galera! Começando aqui o nosso episódio 0 do All-In-Cast, o podcast oficial do All-In Hub. E o que é o All-In-Cast? O que é o diacho do All-In Hub? É sobre exatamente isso que a gente vai falar nesse episódio 0. E pra gente trocar essa ideia, falar um pouco da proposta, falar do All-In Hub, eu trouxe nada mais nada menos que 2 sócios do All-In Hub. Com vocês, os Luizes. Uma salva de palmas aí, galera da produção. Quer começar? Luiz Cunha, Luiz Cunha, né? Luiz Cunha e Luiz Leal, pra gente não ter aqui muito problema. Vou chamar Luiz de Luiz e o Leal de Leal. Pronto, fechado. Então, galera, primeiro, obrigado por topar esse projeto junto com a gente. E eu acho que começar aqui só se apresentar de maneira muito breve, né? E falar a sua participação aqui dentro do Hub e tudo mais, pra gente depois passar pro que vai ser o All-In-Cast. Fala aí, Luiz. Tá, vamos lá. Hoje eu tô com responsável por tanta coisa ainda. É gestão, é produto, é ajudar a construir isso aqui, mas basicamente assim, hoje eu sou responsável por cuidar da gestão e sou responsável por cuidar do produto, de todos os nossos produtos, né? Olhar o produto de cada um, a gente entender direitinho. E voltando um pouquinho, quem que sou eu, né? Basicamente, eu sou O menino de Pitinga. eu sou aquele menino que tinha tudo para dar certo e deu. Aquele famoso faz o que tu tem que fazer. É aquele famoso assim, cara, não tem desculpa nenhuma para não funcionar. Boa. Sempre família sempre foi tranquila. Vim de Minas, eu sou mineiro, na verdade, né? Eu não sou manauara, mas comeu jaraqui não sai mais daqui, né? Pitiu pegou, já era. E aí eu vim de Minas muito cedo, estudei no interior a vida inteira, mas por incrível que pareça, numa escola muito boa, tendo tudo para crescer, tendo tudo para evoluir, tendo tudo para destacar de alguma forma. E quando fui para Belo Horizonte não deu outra, assim, cara. Vestibular tranquilo, nunca tive muito problema para estudar, para entender as coisas e tudo mais. E aí vim galgando, depois entrando no mercado de trabalho, vim galgando e crescendo até eu cair profundamente. Então, parte da história, parte da minha história, parte da construção é uma queda profunda que me levou para o concurso público. Ah, mas espera aí que Depois a gente vai trocar ideia sobre trocar mais, a gente vai mais profundo Tá. nisso, que já é o all-in. A gente vai falar sobre o all-in da vida aqui. Beleza. Então, Leal. então vamos lá. Fala, Deixa eu encurtar a história. Sou mineiro, não nasci aqui, sou daqui de coração, sou cruzeirense, sou mudador e sou all-in. É isso. Boa. Show de bola. 3 pilares. CPMO, na verdade. CPMO, uma sigla que eu tive que inventar. Diretor de Produto e Gestão da Overall Consultoria. E meu braço direito na operação do All-In Hub. É isso aí, mais ou menos. É. Por enquanto, né? Vamos ver se daqui a 3 meses isso não muda, a gente não dá um all-in de novo. É isso aí. Leal, cara, me conta um pouquinho, de maneira muito breve, quem é o Leal, depois a gente aprofunda mais e qual é a tua ocupação hoje no Hub, por exemplo. Meu nome é Luiz Eduardo Leal, então já foi um desafio aqui chegar aqui no All-In e já ter Luiz, então toda vez que tá eu e o Luiz aqui do lado, alguém chama Luiz, os dois olham. Eu sou de Santa Catarina, da mesma forma que já foi falado aqui, é incrível como essa terra faz a pessoa se apaixonar e faz a pessoa querer ficar aqui, porque aqui tudo que se planta se colhe. E atualmente sou um dos cofundadores do Rumo, uma das empresas que estão abaixo aqui do All-In, justamente para focar aqui na parte das estratégias de marketing. Boa, show de bola. Então, acho que é legal a gente dar o primeiro passo aqui, é falar o que é o All-In Hub para quem está acompanhando a gente aqui no podcast. O All-In Hub é um grupo de empresas, né? Nós estamos aqui, inclusive é um hub físico também. Esse grupo de empresas está alocado num único lugar, aqui no Zenwork, no Vieira Alves. O terceiro andar todo é ocupado pelo All-In Hub, onde a gente tem 3 empresas que são parceiras e sócias desse hub, né? Nós temos a Overall Consultoria aqui pro lado direito. Nós temos aqui a Rumo MKT também, que é a agência de publicidade e marketing, principalmente trabalha com estratégia, que é onde o Luiz está alocado, o Leal está alocado. O Luiz, né? Vale a pena falar que a Overall Consultoria é uma consultoria 360, né? Então a gente atua em todas as áreas de consultoria empresarial. O foco da Overall
é gestão e crescimento. Então, se você está em busca de crescer ou retomar seu crescimento ou crescer ainda mais, overall é esse caminho. E também temos o parceiro aqui da All Control, contabilidade digital e consultiva. Então, a ideia do Hub foi criar um ecossistema para potencializar outras empresas. E aí, dentro dessa questão de impactar o mundo, potencializando negócios, pessoas, empresas, veio a ideia da gente construir o podcast, que de certa forma tem, na minha percepção, 2 pilares. Até entender aqui junto com vocês se a gente compartilha dessa visão. Mas, na minha percepção, 2 pilares principais. Um, compartilhar conteúdo, cara. A gente mesmo, nós, os 5 sócios, nós somos 5 sócios. Hoje nós estamos com 2 aqui. Semana que vem a gente vai estar com outros 2 sócios para completar aqui a apresentação dos sócios do Hub. E, cara, a gente tem conteúdo pra caramba que a gente compartilha entre a gente e a gente já compartilha com o cliente, vendendo isso de certa forma. E, cara, por que não compartilhar também com a sociedade? Fora isso, cara, a gente tem um networking e a gente quer ampliar esse networking e o podcast é uma grande ferramenta para isso, tanto para a gente trazer o nosso network aqui, para que ele compartilhe conteúdo com a gente, com quem está escutando o nosso podcast, quem está vendo o nosso podcast, mas também trazer outras pessoas para ampliar esse network, ampliar esse clube de empresários, de empreendedores e, cara, compartilhar conteúdo para a gente impactar o mundo, potencializando pessoas, negócios e empresas. Então, o que vocês têm para adicionar essa percepção que você acha, cara, esse é o objetivo do podcast? Eu acho que assim, chega um momento da vida de qualquer pessoa que ela se torna, ela tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que ela transborda e chega um momento que ela precisa compartilhar com outras pessoas. Então, da mesma forma que a gente vê algumas pessoas desenvolvendo aqui palestra, evento, justamente para compartilhar conhecimento, cara, isso daqui é um momento excepcional para divulgar e democratizar o conhecimento. A gente, para nós 3 aqui, vamos pegar nós 3 como exemplo, para a gente chegar até aqui, quanto que a gente investiu de tempo, dinheiro, hora de voo para conseguir fazer uma nivelação do que a gente sabe. Cara, tem gente que não vai conseguir chegar nesse momento de investimento atualmente. E se a gente puder contribuir para essa pessoa chegar um pouco mais distante, cara, eu acho que esse é o propósito, por isso que a gente se uniu como All-in Hub. Boa. Eu entendo que o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, cada um tem um pouco, e o Hub é muito disso. É uma junção, é como se fosse um mastermind mesmo que se transformou numa parada física, com uma junção não só de pessoas, mas também de empresas. Então, partindo do princípio que o conhecimento está disperso na sociedade, quando a gente traz isso para um Hub e tem essa iniciativa de transferir esse conhecimento, de entregar esse conhecimento de alguma forma, não que a gente saiba mais do que os outros, porque isso aí é até uma síndrome, depois eu vou procurar aqui, eu esqueci o nome, mas é uma síndrome que quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E, cara, eu não imagino que eu saiba mais do que ninguém. Talvez eu tenha mais horas de voo em alguma coisa que alguém, mas completamente não. Só que quando a gente cria um mastermind desse, a gente cria uma unidade, um hub para entender um negócio um do outro, com a experiência de voo do Ícaro, do Luiz e do Fabrício, do Glauber, quem vier aqui, né? de quem vier, de quem sentar aqui, eu entendo que para pegar esse conhecimento que está disperso na sociedade, colocar ele num lugar e conseguir transmitir ele da melhor forma possível. Eu me enxergo nesse momento eu me enxergo como um canal que vai tirar de algum lugar e vai empurrar para o próximo. Eu acho que da mesma forma que acontece, da mesma forma que a gente contribui com ações sociais, cara, sabe? A gente chega num momento que a gente tem tanto para dar, mas tanto para dar, mas tanto para dar, que a gente quer retribuir, sabe? Então, tu participa do Mudadores, né, por exemplo. Cara, E outra, por falar nisso, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, acho importantíssimo a gente trazer ou cego, ou alguém de lá, legal. Porque, cara, é uma iniciativa que é sensacional e como diz o nome do podcast, né, um all-in social. Exato. Então, assim, chega no momento que a gente quer transbordar o que a gente sabe, entende? Então, assim,
da mesma forma que acontece em igrejas, que as pessoas se doam em igrejas, em associações, em ações sociais, isso daqui que a gente está fazendo nada mais é que o transbordamento que a gente, cara, assim, a gente quer contribuir e hoje com os podcasts e com os vídeos de internet a gente consegue democratizar mais as horas de voo que a gente tem compartilhando. É um processo de sinergia, né? Exato. Processo de sinergia. Sinergia onde a gente entende que a sinergia ela é como se você, não como se você somasse as partes, mas como se você potencializasse, elevasse ao quadrado, ao triplo as partes. Então, quando junta uma galera para falar assim, e quando a gente traz gente diferente, quando a gente traz outros assuntos, quando a gente traz outras coisas, eu acho que isso é benéfico para todo mundo. Boa demais. Acho que é um projeto do caralho. O Hub, a gente percebe que é um projeto de união de forças, né? Na minha percepção. O podcast é abundar o que essas forças unidas têm de melhor, na minha percepção também. O podcast, a gente tem conversado bastante sobre esse projeto, a gente está fazendo o episódio 0 aqui, até na minha percepção, modéstia à parte, com uma oportunidade de começar um negócio muito legal. Porra, gente, eu quero até agradecer aqui, por trás das câmeras, né? Está nada mais, nada menos do que os estúdios Pode Rolar, o maior podcast do norte do país. Eu quero uma salva de palmas aqui pro Fernando e pra equipe, né, cara, que tá aqui com a gente. Porra, esse aqui. Muito obrigado. Poder começar com vocês. Por trás das câmeras também tá o Lee, que é um videomaker de grande respeito aqui na cidade. E tá ajudando, cara. O Leal tava dando uma de diretora ali de arte. Porra, ter essas pessoas aqui é um privilégio, né? E cara, é exatamente isso, na minha percepção, que a gente abundar, pô, se a gente tem a oportunidade de ter pessoas ímpares junto com a gente, por que não usar não, mas promover, fomentar e criar projetos que a gente, cara, consiga levar o melhor dessas pessoas para a sociedade como um todo. O podcast, ele começa assim, né? Mas outras versões vão ser feitas aqui no Hub. A gente tem outros locais, outros cenários que a gente vai ir alocando em cenários diferentes. Além disso, a gente também vai ter a oportunidade de você, por exemplo, vir aqui no podcast, participar junto com a gente. A gente vai ter podcast que vai estar aberto ao público, né? Vai ter um clube, na verdade, aberto ao público de maneira escassa. Ao público extremamente seleto, na verdade, que vai poder se candidatar para estar no clube, vai passar por algum dos nossos produtos, vai ser chancelado por um desses produtos, vai poder estar no clube do All In Hub, vai poder participar aqui, tomando uma cervejinha, vou até falar já do Everlast, tomando um energético, tomando uma cerveja, um café com a gente e podendo perguntar do especialista que está aqui algo a mais que faça sentido para o seu negócio, para a sua vida. Então o All Incast, na minha percepção, ele é essa troca, ele é um ponto de contato do Hub com a comunidade. E novamente, é o primeiro passo para isso, sabe? Vai chegar daqui 10 episódios, daqui 20 episódios, a gente vai olhar para isso daqui, que na minha opinião tá muito bonito, a gente vai olhar e vai dizer assim, caraca, mano, tava muito feio. Isso que é do caramba, sabe? O que a gente vai fazer? Sempre Caramba. assim, né? Sempre assim, a gente, caraca, tá lindo, maravilhoso. E a gente vai pegar e olhar daqui 10 episódios, 20 episódios, tá muito feio. bicho. Mas eu acho que isso que é do caramba, sabe? E eu não tenho dúvida que dar isso o vai primeiro acontecer passo, pô. pela qualidade das pessoas que estão aqui. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Vai estar mais forte. E de novo, eu acho que o grande desafio aqui é dar o primeiro passo, sabe? Boa. E dar o primeiro passo é sair da inércia. E sair da inércia é difícil, é doloroso. Cara, dá o primeiro passo. Vocês estão vendo em algumas câmeras, eu acho que corta para essa câmera aqui do meio. Vocês estão vendo aqui na lateral, cara, tá vazio. Daqui a pouco, daqui a alguns episódios, isso aqui vai estar cheio de gente. E é isso, sabe? A gente começar. Quando começar, tudo começa a ser favorável para isso. Foi assim com projetos sociais, é assim com empresa, é assim com relacionamento, é assim com tudo que a gente tem de projetos. Vou aproveitar e fazer o jabá aqui do nosso apoiador. Se você tá com falta de energia para começar, tá aqui, ó. Energia para qualquer desafio. Everlast, mandar um abraço pro pessoal da Roche Paiva, que tá apoiando a gente no podcast já desde o início, mandando aqui pra gente o nosso energético, sendo patrocinador do podcast como um todo, beleza? Cara, uma parada que vai ser muito de praxe vai ser a gente trocar uma ideia sobre a Win. A Win, de certa forma, quando a gente construiu esse nome para a Win Consultoria lá atrás, que hoje já não é mais, a Win Consultoria virou o All In Hub,
E a parte de consultoria efetivamente virou overall. Quando a gente fez esse nome lá atrás, tem muito a ver também com aquela jogada de poker. Sim. Tem muita gente que acha que o all-in tem a ver somente com poker, nunca precisa. Cara, tem a ver sim. Quantas vezes você teve que, na sua vida como empreendedor ou como pessoa, apostar naquelas cartas? A percepção da mesa, a percepção da sua vida, vamos fazer essa metáfora, né? essa comparação aí com a vida profissional e pessoal. Quantas vezes você teve que olhar para o seu cenário, olhar para o ambiente e apostar naquilo que tu conhecia, que tu sentia? Quantas vezes isso aconteceu na tua vida pessoal, na tua vida profissional? Certamente as pessoas de sucesso já fizeram all-ins na vida. E a gente quer falar sobre isso para todos os caras que sentarem aqui. A gente vai fazer essa pergunta: qual foi o all-in da sua vida, pessoal ou profissional? Então, eu gostaria de entrar nessa segunda fase aqui. A gente já falou do All-in-Cast, a gente já falou do All-in Hub. Agora eu queria entrar nessa fase para conhecer um pouco mais o Luiz, conhecer um pouco mais o Leal. Cara, quem é o Luiz? Da onde ele veio? Cara, como você chegou aqui? Quais foram os principais desafios? E qual foi o all-in da tua vida? Pô, Essa é a pergunta forte do podcast. Não, e rapidinho, vocês viram, ele tocou, olhou nos olhos fundo e disse: qual é o seu all-in? Tô tentando fazer uma melhor. Ficou muito lindo, cara, ficou muito lindo. Vai lá. Cara, na verdade, a pergunta não é qual é o all-in da sua vida, é qual é o all-in desse ano. Qual foi o último, né? Tem um all-in. Não, mas é verdade. E já tem all-in esse ano, já? Teve. Caramba, já tô... Tem, já teve. Já teve. Já dei all-in já. Cara, seguinte. Se eu puxar na memória, nos últimos 5 anos, pelo menos uma vez por ano, tem um all-in. Certo. Pelo menos uma vez por ano tem um all-in. Se eu puxar mais pra trás, tem vários momentos na vida que a gente chama aqueles momentos que são os pontos de inflexão, Sim. que mudam tudo. Sim. E que nunca foram paulatinos, sempre foram na base do all-in mesmo. Nessa questão de perceber o momento, falar, agora, ou eu coloco todas as cartas e queimo a ponte, ou então não tem ponte, ou então não tem jeito. Sim. Acho que se eu for puxar pela memória, a primeira foi ter saído com... Ah, não. Mais pra trás ainda. Quando a gente mudou pra cá, a gente mudou em 90. A minha família veio toda pra cá, em 1990, pra trabalhar na mineração Taboca. Lá na mineração Taboca, meu pai trabalhava na empresa, na mineração, e minha mãe tinha um hotel. Dentro do hotel eu comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade. Servia a mesa, ajudava, um café, levava o hóspede no quarto. Pá, tinha um restaurante, tinha balança, eu anotava. Ninguém entendia a porra da letra, mas eu anotava. E aí, o primeiro all-in que eu dei foi uma vez que minha mãe, basicamente, ela queria, acho que participar de um congresso, alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. E aí ela falou assim, eu vou ter que contratar alguém. Eu com 14, 15 anos falei, negativo. Não precisa contratar não, já sei fazer tudo aqui dentro. Deixa que eu toco. Ela, meu filho, eu vou ficar 15 dias fora. Uma coisa é você ficar aqui para fechar as diárias num dia e tudo mais. Deixa que eu toco, só que o combinado é o seguinte, o que eu fizer de bar e restaurante é meu. Aí ela negociou. Aí são as cartas na mesa, né? Aí ela negociou. Não, bar e restaurante não. Bar e restaurante não. Restaurante na parte da noite. Beleza. Ela saiu, eu dei o all-in completo. Eu inventei tira-gosto. Eu fiz tudo que você imaginar. Ganhei uma grana e foi um all-in. Porque poderia ter dado muito errado. Eu tinha 15 anos de idade. Eu não sabia cozinhar. Eu inventei tira-gosto. Eu falei, não, corta a linguiça, faz uma tábua, faz isso. E aí, quando ela voltou, a primeira coisa que ela perguntaram pra ela foi, Marli, o nome da minha mãe é Marli, né? Marli, mas a gente queria aquele tira-gosto lá, aquela tábua mix. Aí ela, tábua mix? Aí ela já pensou assim, puta, que aconteceu? Aí ela me perguntou, o que é tábua mix? E naquela época, né, muitos anos atrás, o que é tábua mix? Eu falei, não, mãe, eu juntei presunto, queijo, batata, tudo que a gente tem aí no freezer, eu botei na mesma tábua, servia como tábua mix. Ela, mas meu filho, quanto que isso custava? Eu falava, mãe, cobrei R$100. E a galera pagava. Botei o all-in no hóspede, botei o all-in na minha mãe e ganhei grana. Ganhei uma grana legal. Esse foi o primeiro. Aí depois disso veio, cara, all-in no meio da faculdade, interromper a faculdade, mudar pra Austrália, ficar 1 ano lá. Caramba.
E segundo all-in, na Austrália, abri uma empresa de comida dentro dentro não, na cozinha da minha casa, com 2 bocas de fogão, servindo 50 feijoadas por dia e ganhando grana com isso. Segundo all-in. Podia ter dado muita merda, mas eu percebi o ambiente, cara. 1, 2, 3, 4, 5 escolas de inglês em volta. Todo mundo brasileiro reclamando. A dor do brasileiro, ai, comida saudade de comida de casa. Eu falava, calma, deixa comigo. Eu liguei pra minha mãe e perguntei como é que faz feijoada. Faz assim, assim, assim. Aí eu fiz, testei 1, testei 2, all-in. Puf, vou servir feijoada. Servi. Beleza. Talvez seja o segundo all-in que eu lembro na minha vida. Terceiro all-in que eu lembro da minha vida. Eu entrei numa empresa para trabalhar e eles perguntaram: você quer voltar para Manaus? Entrei em Belo Horizonte, você quer voltar para Manaus para assumir um contrato dentro da Petrobras? Pensei 2 vezes. All-in, pá, vou. Aí depois voltei para Belo Horizonte. Quarto all-in. Eu tô contando quantos all-in eu dei. Quarto all-in que eu dei na minha vida. Quer assumir a gerência geral de todos os contratos da Petrobras no Brasil? All-in. Puf, só que nesse alguém tinha uma mão maior que a minha. Me ferrei. Não tinha experiência, fiz merda pra caralho, aprendi muito, mas foi um all-in, um all-in que hoje eu considero que foi um all-in errado, não deveria ter dado, mas me ensinou muita coisa. Quando eu voltei pra cá, mais um all-in. Saí da iniciativa privada e fui pro concurso público. Não que seja um grande all-in, mas sair da minha linha de raciocínio, que é o empreendedorismo e tudo mais, foi um abandonar algo em virtude de outra coisa. E aí eu passei no Banco do Brasil. O próximo all-in foi sair do Banco do Esse aí Brasil. eu conheço. Essa minha avó já ficou assim: meu filho, você tá maluco? Agora que sua vida estava feita, você tem um tio que aposentou. E eu, negativo, tenho uma oportunidade melhor. E aí foi, lógico que você lembra, foi aí que a gente se conheceu, Foi, né? gente. A gente estava nesse processo, você já estava nesse processo de abertura da Win Consultoria, e aí eu vi como uma oportunidade que, cara, me encheu os olhos. Eu falei: meu irmão, isso aqui é muito legal de fazer, é muito melhor do que eu tô fazendo agora. Vender seguro para velho é complicado, assim que dava dor no coração. O cara ganha um salário mínimo, você vende um seguro de R$ 250, 25% do salário dele, não dá. Cara, E aí, outro all-in. Depois disso, alguns, gente. já aí vai. veio o all-in dentro da empresa, assim. E aí, agora? Vamos crescer? Vamos. E aí, agora vamos fazer isso. Só que talvez o all-in mais importante que eu tenha dado veio na época do Covid. Você acompanhou, você estava junto comigo. Minha mãe ficou doente de Covid e tal, acompanhei ela no hospital, a gente conseguiu passar de boa e tal. Eu fiquei doente, fui pro hospital também, tudo mais. Mas aí veio o meu pai. Meu pai, me ligaram de lá e falaram: Luiz, a saturação dele tá 89, ele tá num lugar que não tem lugar, não tem... Inspirador, né? Não tem nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu cheguei, ele tava em cima de uma mesa. Meu Deus. Aí, cara, no momento em que falaram isso, eu já sabia, por causa da minha mãe, por mim, aonde isso ia levar. Eu não pensei 2 vezes. Foi o que eu falei contigo. Eu falei: bicho, eu tenho que ir agora. E aí eu dei um all-in. E lá eu dei all-in todos os dias. Eu briguei com a mineradora que ele trabalha, briguei com o plano de Plano de saúde, mais de uma vez. mais de uma vez, arranjei avião para trazer ele para cá, fiz tudo que tinha que fazer e graças a Deus, todos os all-ins dando certo. E o maior all-in foi colocar ele no hospital de referência que a gente não sabia que tinha vaga, mas por algum milagre divino a gente conseguiu. E aí, mais um all-in, a gente conseguiu um remédio que não tinha no Brasil e estava dentro de uma farmácia aqui em Manaus, não estava no sistema. Denis, obrigado. Denis, Lu, obrigado. Lu. Obrigado, Marco, que fez a ponte com o Denis, que indicou. Cara, por algum motivo, a Bemol tem tudo, tá tudo certo. Mas quando a gente foi na farmácia, não tinha na farmácia. A gente encontrou dentro do estoque da Bemol, não estava no sistema. Não sei o que aconteceu. Mas encontrado. Encontramos Mandaram. e hoje tá benzão, o velho tá benzão. Aí depois desse all-in, que eu acho que para mim foi o maior de todos, vieram mais alguns, né? Eu posso estar esquecendo de mais alguns all-ins aí na vida. Mas, não, aí veio um all-in gigantesco, na verdade. Veio um all-in que é isso aqui.
A gente tava numa ascensão incrível, gigantesca. Vamos fechar, vamos. Quanto que é o aluguel? É tanto. Tem dinheiro para fazer a obra? Não tem, não. Não tem. Mas e aí, vai dar para fazer? A gente dá um jeito. All-in. O sonho é maior do que o obstáculo. Sim. E a gente percebe, a gente tem essa coragem. Quando a gente tem essa coragem de. Lógico, não é uma coragem leviana, né? Ninguém é burro para sair fazendo besteira por aí. Mas quando o sonho, o propósito, a visão, ela é maior do que o medo, é a hora de dar o all-in. Sim. E aí vem o. Não foi o. Hoje eu posso dizer que é o all-in mais importante da minha vida, que foi o casamento. Sim. Que foi Começar a família. que foi começar uma família, sair da minha família e começar. Na verdade, foi um all-in. Sabe aquele all-in que você tá com as cartas muito boas? É de Alon? boa. Você fala assim, Pô, meu irmão, olha, Street Flush, né? ele é extremamente importante pelo contexto e tudo mais. Mas sabe a hora que você olha para as cartas e fala assim, meu irmão, Esse não é vai meu. ter, Esse é meu. não vai ter nunca mão melhor do que Melhor essa. que essa. Não vai ter nunca mão melhor do que essa, assim. Não. Ah, não, espera. Não. É isso aqui mesmo. É a certeza. Sabe aquele all-in que vai com certeza? Legal. Não tive dúvida nenhuma. Na verdade, desde o primeiro momento, assim, desde o primeiro momento foi um all-in. Eu lembro do dia que eu fiquei a primeira vez com a Paula. Eu cheguei em casa, olhei para minha irmã e falei assim: é ela. É ela. Eu vou casar com certeza com ela. Só que se eu fizer isso agora, eu tô na Não pode, não. tava Tem que muito- dar de difícil pra Tava, mim também. não, tava muito enrolado, bicho. Aí tive que fazer uma quarentena ali, de boa em casa, segura, para depois a gente. E aí, assim, eu considero que foi um all-in, porque all-in são momentos de inflexão, e isso Sim. verdadeiramente mudou minha vida, mudou minha perspectiva. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito passivo, e hoje eu entendi que, cara, se tem alguma coisa que eu preciso defender, que eu preciso me posicionar, é pela minha família, Sim. pelos meus negócios e pelas pessoas que estão comigo. Sim. E aí, isso me trouxe uma mudança de perspectiva muito grande, de falar, cara, ou agora não sou só eu, Foda. agora sou eu e mais alguém que a gente quer. Uhum. Que, se Deus quiser, vai vir aí. Tá um treinando, dia. tá treinando. Não, eu tô aqui, né? Tô ali, né? Tá no swing. E aí, como a vida é feita de all-in, pelo menos a minha vida, se a gente for puxar no retrospecto, minha vida vai ser feita de all-in, daqui a pouco quem vai me dar um all-in é ela. Vai falar, tô com uma Bora, surpresa. bicho. Eu já fiz o segundo nesse tempo que eu te conheço, já fiz o segundo, tu nada. Bora, bicho. Não, vai conversar com ela, chama ela. Mas, cara, é isso. E eu vou te falar, com toda a certeza do mundo, fazendo um retrospecto, eu não me arrependo de nenhum. Boa. Eu errei em vários. Legal. Legal. Mas, cara, não dá pra se arrepender. Porque cada um a gente vai aprendendo e cada um a gente vai fazendo o que tem que ser feito. Cara, se tiver que falar isso aí, ó, tu acabou de falar. Pô, em cada win a gente aprende. Se tu tiver que resumir, cara, em uma frase curta, o que tu aprendeu com os teus all-ins da vida? Eu aprendi a aprender. Porra. Eu aprendi a Forte. aprender. Eu aprendi a aprender. Por quê? Forte. Tem um traço da minha personalidade que tu conhece muito bem, que eu sou muito convicto. Sim. Não é teimoso. Gostei, eu vou usar essa agora. Não é teimoso. Não é teimoso. Eu sou convicto. Tá. Mas eu Também percebi, sou convicto. mas eu percebi que é exatamente. Quando erra, Mas quando eu erro com certeza. Eu sou muito. Eu sempre fui um moleque muito teimoso. Nunca irresponsável e nunca mal educado. Mas sempre muito teimoso. Que legal. Eu sempre acreditei muito nas minhas paradas e falei, bicho, eu compro o BO. Eu compro o BO. E aí o que eu aprendi a aprender, de Um pouco da verdade. confiança também. Pode ser isso, ou pode ser maluquice. O psicólogo chama de outra coisa. Mas eu aprendi com cada um dos meus all-ins, eu aprendi a aprender. Porque cada vez que errava ou acertava, eu não acredito muito nesse negócio que, tipo, seus erros te ensinam mais que seus acertos. Uhum. Acho que isso é balela. Eu acho que você aprende quando você quer aprender. Sim, saquei. E nisso, Legal. eu tentei me tornar, eu acho que até, se a gente for pensar, cara, todos os all-ins, mas qual o superpoder que restou disso? Foi a minha capacidade de aprender. Legal. Acho que Porra. Muito bom.
Legal, show de É bola. minha capacidade de aprender. Eu me considero e eu tento ser uma esponja. Legal. E aí eu tento me colocar no melhor lugar possível. Porque eu sei que eu vou sugar aquilo que tiver à minha volta. Show de bola. Então eu aprendi a aprender. Profundo, então. Cara, leal, bicho. Me conta um pouco, cara, da tua história, dos teus all-ins da vida. E por último aí também, cara, o que que tu aprendeu com os all-ins que tu deu na vida? Cara, eu acredito que tem um pouco de similaridade com com a tua história, porque da mesma forma a gente veio de fora de Manaus e quando a gente chegou aqui em Manaus ainda era muito mato, né? Então, na década de 90, a gente já chegou em 97 e isso já foi assim, mega transformador. Acho que eu vim pra Manaus, tu foi para o interior, né? Então, provavelmente da mesma forma que a gente sente um baque do que é clima, pessoas, cultura, costumes, cara, já é. Que é isso? Pô, foi foda pra caralho os primeiros anos. A única coisa que eu falava pra minha mãe é: eu quero ir embora, 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 quero ir Quente pra embora. porra. Não, É quente. É quente. não só por isso, mas, cara, assim, eu só queria ir embora de Manaus. Mas foi no momento que eu comecei a perceber que, cara, eu estando em Manaus, tendo a possibilidade de passar numa federal, passar numa estadual, no sul eu não teria essa oportunidade. Então, cara, passei numa federal com pontuação de medicina, passei numa federal, numa estadual para engenharia. Cara, assim, é difícil chegar a isso no sul, cara. Difícil, pô. Então, assim, provavelmente primeiro all-in foi eu decidi ali, faltando 3, 4 pessoas, o que eu queria colocar na, Inscrição? na inscrição da UFAM, cara. Caramba. Assim, eu não sabia o que eu queria. E aí a única coisa que Porque tu eu passou pelo PSC, então. não passei pelo PSC, passei E pelo aí tu não PSC. sabia na hora de... Porque no último Não ano que a sabia. gente escolhe, né, e tal. Eu não sabia, cara. Caraca, Eu não mano. sabia. Faltavam 4 pessoas na minha fila, pô. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma caneta e falei, tá, o que eu não sei, o que eu sei, o que eu quero, eu não sei, mas o que eu não quero. Eu não quero ficar no escritório, eu não quero ficar na frente do computador, eu não quero ficar. Não. E sobrou assim: educação Porra, passei muito física. por isso. Passei exatamente por isso. E assim, sabe? Falei, Eu lembro. ok, educação física. Meu pai é educação física, minha mãe é educação física, bora fazer educação física. Sim. Então ali foi o primeiro impacto, sabe? Porque provavelmente quem escolhe é foda, cara. Tu vai. Na minha mentalidade da época era, cara, é isso daqui pro resto da vida. Meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. Foda, Cara, é uma pesado. coisa que precisa mudar ainda, né, cara? Pô. Eu acho que precisa mudar, cara. Muito. Que é quase inadmissível você botar numa. Porra, moleque, a gente tem a mesma idade, estudou no mesmo colégio, no ensino médio. E, pô, não tem maturidade ainda suficiente, nem acompanhamento pra A você gente- tomar uma decisão Eu acho que como essa. acho que a gente entrou na faculdade com 16, né? Foi. Cara, com 16 anos, mano. 16 anos, 16 cara, pra decidir. E Eu aí tinha muita dúvida a também. mentalidade era. Eu tinha muita dúvida e minha família me pressionava para outro lado, que Exato. eu sabia que eu não queria ir para esse lado. A- Mas aí a dúvida da família, mais o que a gente efetivamente vai fazer e esse mesmo dúvida, tipo, pô, caraca, eu vou ter uma decisão agora que é pros próximos 5 anos pelo menos pra estudar e depois viver disso. Exato. Putz, cara, Então, punk. ok, educação física. Então, eu acho que esse foi primeira grande decisão da minha vida. A segunda grande decisão foi quando eu entrei na companhia atlética e eu entrei no semestre, no primeiro semestre da faculdade e eu trabalhava na companhia atlética aos sábados e domingos. Então, todo sábado e todo domingo eu trabalhava. Enquanto todos os meus amigos saíam para se divertir, para beber, eu não podia porque eu tinha que pegar o ônibus 6h30,
porque eu morava no Campos Elíseos, 1h30 até a Companhia Atlética no Estúdio 5, todos os sábados e domingos. Então, cara, eu abdiquei 2 anos total de vida social para acreditar que poderia desenvolver algo maior na frente. E nesse momento eu falei, cara, eu não quero mais isso. A coisa que eu mais quero é aprender coisa nova. E na Companhia Atlética, foi minha primeira faculdade profissional, eu falei, o que tem aqui que eu possa fazer além da educação física? Então, o que eu fiz? Eu fui, por 3 semanas eu fui recepcionista, por 2 semanas eu fui o cara que limpou a piscina, por 1 semana eu fui o cara que fez manutenção em ar-condicionado, 1 semana... Cara, eu fiz de tudo. A única coisa que eu queria era bagagem, para eu conseguir conversar com as pessoas do mesmo nível. Porque todo mundo tecnicamente falava a mesma coisa. Eu não queria ser tecnicamente igual a todo mundo, pô. Quando eu ia para cursos fora, todo mundo de educação física fazia o quê? Curso de educação física. Cara, eu ia fazer de fisioterapia, de medicina, de nutrição, porque essa era sempre a mentalidade. O que eu posso fazer? Aprender diferente. Fora da caixa. Repertório, né? É repertório, pô. Era repertório, sempre foi repertório. E aí o que acontecia? Todas as vezes que eu tinha que sair de um bairro aqui de Manaus, Campos Elíseos, que é longe, até o FAM, ou a Federal, ou até o trabalho que é depois da UFAM, era 1 hora, 1h30, cara. Ida e volta. O que eu comecei a fazer? Que esse foi a melhor decisão da minha vida, foi, cara, eu vou ler. Então, assim, eu lia muito. Nada, cara. Nada. O segredo é não senta atrás. Senta na frente. Então eu sempre sentei na frente, porque atrás. Já aconteceu contigo? Não só isso, o cara passa numa lombada e tu. E sobe. Então, assim, cara, eu li muito. E essas decisões de ler me fizeram abrir a mente para outras coisas. E aí. O grande desafio foi, cara, eu tava totalmente desiludido com a educação física, porque eu já tinha alcançado o que eu queria, fui mexer nas coisas do meu pai, só contextualizando, a gente veio para Manaus em função que o meu pai faleceu e a gente trouxe as coisas dele, fui mexer nas coisas do meu pai formado em educação física, e ele anotava muitas coisas, quando eu fui mexer, ele tinha um diário, ele tava escrevendo que ele tava querendo estudar marketing. Pô, Em 87, ele falando, educação física tá legal, mas ele escreveu, ele tá escrito, eu acredito que marketing é o potencializador dos projetos de educação física que eu tinha, então preciso aprender sobre marketing. Ele falou, preciso aprender sobre marketing. Ele começou a fazer MBA de marketing. Quando eu comecei a ler as coisas de marketing dele, tu é doido. Eu falei, é isso que eu quero. Caramba, olha como foi. Não sabia da história. Foi isso que eu quero. Caramba. 2000... O diário do teu pai. 2006. 2007, Manaus foi a sede da Copa, foi oficializado como sede da Copa. Eu falei, perfeito. 2007, eu saio, abandono, começo a estudar sobre marketing esportivo. 2014, eu vou ser o cara de marketing esportivo, porque tá todo mundo pensando sobre esporte na cidade e eu vou ganhar dinheiro pra caramba. De 2007 a 2014 é tempo suficiente para eu fazer meu nome. Foi isso. Foquei totalmente. E aí eu me apaixonei tanto que, cara, larguei completamente a educação física em 2012. Esse all-in foi pesado. Pedi demissão de tudo, abandonei todos os projetos que eu tocava e abri a minha empresa de marketing. Dolorido pra caramba, difícil pra caramba, todo mundo me criticando, a galera de marketing da cidade toda me criticando porque eu não era formado. E hoje, há 2 dias atrás, a gente fez um evento de marketing que, assim, lotado, 589 pessoas com experiências incríveis. E assim, é isso. 10 anos trabalhando para conseguir fazer um dia de glória. Então, é isso. É o meu processo. Resumo é o meu processo. Resumo Exato. o processo.
Se você só amar a vitória, é só um dia que você vai gostar. Exato, eu aprendi a estudar a Bíblia com a minha esposa, que esse foi o último all-in há 3 meses atrás. Cara, fala muito sobre plantar e colher, o tempo sobre as coisas. E, cara, eu tenho aprendido muito a plantar, mais do que colher. Então, assim, plantar pra mim tá sendo a parte mais importante do processo como um todo. É isso. Boa, já diria passagens bíblicas, né? Muitas. A colheita é certa. O plantio é você que decide. Você vai colher certamente algo. Pode ser nada, pode ser coisa negativa, pode ser coisa positiva. O plantio é a tua escolha. Se quiser plantar nada, tu colhe nada. Se quiser plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim, muito provavelmente. Plante coisas boas, uma hora você vai colher coisas boas. E assim, provavelmente é mais ou menos isso o podcast. É mais ou menos essa essência, o all-in. Sim. O All-in Hub. Sim. Essa é a essência da junção das nossas empresas. Essa é a essência de trazer um Fernando para ficar próximo da gente. Essa é a essência de trazer um Gabriel para ficar próximo da gente. Essa é a essência, cara. Uhum. Cara, vai dar certo lá na frente? Eu não sei. Mas quando a gente olhar para trás e ver que todas as coisas se conectaram, mano, bora pra cima. Nesse momento aí, Luiz, que tu falou da tua trajetória e tal, o que tu julga foi o maior all-in da tua vida? Qual foi o maior ponto de inflexão? Aquilo que, cara, eu realmente tive que olhar para o ambiente com poucas cartas, realmente estudar, não tinha realmente certeza clara, absoluta, de que iria dar certo algo ou que iria dar errado. Tomei essa decisão e o que tu aprendeu com isso? Cara, eu sempre sou um cara muito entusiasmado. Quem está próximo de mim sabe, no momento que eu falo sobre algum projeto, sobre alguma coisa, eu falo de uma forma muito entusiasmada. Das coisas que eu gosto, cara, é entusiasmo pra caramba, é brilho nos olhos. Então, o grande all-in foi, eu lembro quando eu era adolescente, eu tava chorando pra minha mãe querendo ir embora. Ela em pé, eu chorando nos pés dela, falando eu quero ir embora. E tempos depois eu peguei e falei, cara, essa cidade que me escolheu, essa cidade que a minha mãe escolheu, essa cidade que a gente tá ganhando tudo, e essa cidade que tá me proporcionando tudo isso. Me proporcionou a minha empresa, me proporcionou conhecer gentes incríveis, me proporcionou conhecer a Yasmin. E agora, o grande projeto agora, acho que da mesma forma que você, é proporcionar ter 2 filhos, já tem nome, já tem projeto. Caramba, a gente já começou o projeto ontem à noite, inclusive. Indo pra médico, gente. Tá remoso. Como diz aqui, o bicho tá remoso do meu lado. Tá remoso. Indo pra médico. Boa. Tá Que remoso. legal, cara. Então, o teu maior aí foi, cara, tomar a decisão de abraçar essa cidade e ficar aqui. Total. E o que tu aprendeu com isso? Tomando essa decisão e com os resultados que você teve, o que você aprendeu com esse all-in? O grande aprendizado é que o local é você que faz. Puta. O local é você que faz. Legal. Porque Profundo. muitas vezes tu tá numa empresa ruim, mas muitas vezes é você que não tá dando o teu 100% ali, cara. Então assim, tudo que eu venho fazendo até hoje, eu vou dar um exemplo do Encontro Manual de Marketing Digital. Cara, o primeiro evento, ele foi horrível. Ele foi cadeira e um data show. Era eu que tinha o máximo pra dar ali, que era o conteúdo. E é isso que pô. Com os meus bracinhos de T-Rex, era isso que dava, pô. Agora eu consigo abraçar mais. Mas é a gente que faz o ambiente, cara. Então o ambiente que tem, a gente consegue fazer. Olha o exemplo de Dubai, pô. O Dubai, pra mim, é o melhor exemplo que tem, pô. Tinha alguém que enxergava só areia. Alguém enxergou outra coisa. Tem um monte de gente que enxerga só calor e mato. Eu vejo potencial financeiro. Tem gente que enxerga em alguns projetos só desafio. Eu enxergo oportunidade. É isso. Incrível, cara. Nossa. E aí, vai. Começando- Agora é tu. E o quê? Tu não vai falar, não? Caramba!
Bora. Caramba, eu acho que eu nem me apresentei. Apresentei, produtor? Não. Putz, grila, então vamos voltar. 2 pra trás. Meu nome é Ícaro Gaspar, né, galera? Sou Ícaro, sou CEO da Overall Consultoria e do All In Hub. O diacho dessa ideia aqui, na verdade, muito tem da minha cabecinha de lá atrás, cara. Acreditar, eu sou empreendedor há muito tempo. E eu lá atrás aprendi que a gente não constrói nada muito grande, muito impactante, algo que abunde realmente, que gere abundância, se não for em conjunto, se não for com outras pessoas extraordinárias. Então, entendendo isso, né? Eu já acho que eu já estou na 9ª ou 10ª sociedade. Acho que já tive uns 10 sócios. Graças a Deus, a grande maioria Não morreu. não morreu, eu não matei, não ficou doido. E tive grandes relacionamentos. Já errei pra caramba também, e com esses erros também de sociedade a gente aprendeu a exatamente fazer isso, encontrar pessoas incríveis para montar projetos ainda mais extraordinários. Estou à frente, a visão dessa companhia e a visão do grupo tem muito da minha mão ali, mas eu compartilho demais. Eu acredito muito que tem gente dentro do Hub, né? Senão, não era assim que funcionava, mas tem gente no Hub que é certamente melhor do que eu. Todos os 4 que estão, cada um tem sua particularidade, a gente só tenta juntar isso tudo e construir algo muito grande. E eu vou tocar. Me convenceram, o Leal, na última conversa, no planejamento do podcast, o Leal e o Fernando me convenceram a ser o host. Então eu vou estar aqui com vocês toda semana. E isso é um desafio pra mim. Tá aí, é um all-in que a gente tá dando, cara. Porque é um desafio pra mim. Eu sou um cara muito dinâmico. Muito dinâmico. E fazer algo sempre do mesmo jeitinho, pra mim é muito difícil. Eu confesso pra vocês. A gente muda de E é por isso que. Não, e é por isso que eu já tô pensando, cara, vai ficar aqui, o outro a gente vai fazer com gente, o outro a gente vai fazer ali na outra sala. A gente tava mais cedo falando com o Fernando. E ele já tava mostrando o cenário. E a gente vai procurar esse dinamismo pra entregar pra vocês essa frequência, essa constância e essa entrega. Aceitamos esse desafio realmente. All-in. Deve falar de all-in, cara. Não vou me estender muito, porque a gente vai sempre estar aqui, né? Eu aprendi hoje. Não vou me estender falando muito da minha vida, porque acho que não é esse o foco. O foco é sempre falar muito junto com os entrevistados, junto com a galera que está aqui com a gente. Mas eu acho que é interessante a gente usar esse podcast, a próxima edição nossa, para trocar uma ideia também de quem é, né? Por onde que a gente já passou. Eu, assim, estudei com o Luiz, acho que dá pra gente começar por aí. Minha mãe, na verdade, meu pai são no interior do Amazonas. Eu sou daqui, na verdade, fui nascido e criado em Manaus. Meus pais são no interior do Amazonas e do Pará. Nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou nada em casa. Eu tive a oportunidade, meu pai sempre foi um cara que deu a oportunidade da gente estudar em escolas boas. Eu estudei no La Salle, muita gente no Brasil todo conhece a marca La Salle. E depois estudei no Lato Senso, escola que estudei com o Luiz. Passei no vestibular cedo também. Tive a mesma dor que o Luiz, por exemplo, para escolher. Minha mãe era maluca que eu fizesse medicina. E eu não consigo. A minha esposa é da área da saúde, eu falo pra ela que ela é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Porque ver a cara cortando, etc. Cara, não é pra mim isso. Também passei com uma pontuação incrível. Passei no meio do ano, na UEA. E escolhi engenharia da produção, porque eu queria alguma coisa voltada ali com a administração. Engenharia eu não sabia ainda. Sou um apaixonado por arquitetura, mas não tinha arquitetura na faculdade pública na época ainda. Acabei escolhendo engenharia da produção, porque era algo mais próximo do meu pai. Meu pai é um engenheiro e um administrador. Ele formou nas 2 faculdades. Públicas também. O primeiro filho a estudar. Então, desde o meu pai eu entendi, cara, não importa o teu ambiente. Você que fala o seu ambiente, né? Como o Luiz falou, cara, se você quer algo muito sólido, não importa as tuas condições, importa o que você faz hoje, amanhã e constantemente. Então, tendo a oportunidade do estudo, 10 vezes maior do que meu pai, eu sempre me cobrei muito em ser 10 vezes melhor do que meu pai. Só que meu pai era um gerente e depois um diretor de fábricas. Então eu sempre pensei, cara... Gil, tu também passou por isso de, tipo, tu não tinha nome, tu era filho do... Vocês passaram por Sem isso? dúvida. Ah, sim. Sem dúvida. Cara, Com certeza eu trabalhei na Companhia Atlética, minha mãe também trabalhava na Companhia Atlética. Nossa. Cara, eu não tinha nome, eu era filho da Luizano, né? Cara, não tinha nome, não existia nome. Com certeza. Não, Sentiu isso? não, eu não tive muito isso no trabalho.
Como que acontecia isso? Os RHs não conheciam muito meu pai. Então, quando eu entrava em alguma indústria, eu entrava por causa do Ícaro Gaspar. Sim. Um chefe ou outro conhecia meu pai, porque meu pai era conhecido no distrito. Mas uma coisa era, Sobrenome, né? O sobrenome. mas uma coisa era muito ruim. Quando o meu nome chegava nas cabeças, aí o meu pai conhecia. O cara conhecia. E o cara ficava olhando meio de lado, porque ele achava que eu tinha conseguido alguma coisa por causa do meu pai. Meu pai nunca me ajudou numa entrevista, cara. Nunca fez uma indicação. Nunca fez uma indicação de. Eu sempre fui muito pra frente. E eu já sabia o que eu queria. Então, eu fui empreendedor com 15 anos, não sabia o que era empreendedorismo, mas eu era louco para entrar no distrito. Eu vendia a empresa que eu tinha, eu comprei um Fiat Uno com essa empresa. Eu trabalhei com essa empresa durante 1 ano. Trabalhei de quando eu saí do colégio até até o final do primeiro período. Foi quando eu encontrei uma vaga no distrito. Eu me candidatei para uma vaga no distrito, eu entrei na vaga do distrito. Vendi esse pequeno negócio que eu tinha e fui trabalhar no distrito por um sonho. Depois que eu fui contratado, os caras, eu sentia alguma trava, porque os caras achavam que meu pai tinha me ajudado a chegar no cargo que eu tava, porque eu entrei não como estagiário. Eu me vendi bem na entrevista e eu entrei já como auxiliar eletromecânico sem ser. Realmente, isso não tinha curso técnico de nada. E os caras me contrataram como auxiliar eletromecânico. Só isso já, é porque é filho do Gaspar. Cara, não tinha nada a ver. E até provar que a gente tinha capacidade para estar onde estava, puta, Cara. eu sempre fui mais pressionado, na minha percepção, pode não ser até, eu posso estar alucinado, mas parece que eu tinha mais pressão de provar que eu era tão bom quanto meu pai. Exato. Eu acho que eu passei por isso também. Eu passei exatamente por isso de me desafiar a potencializar e ser melhor de quem me proporcionou. Sentiu isso também? Bicho, eu morava numa, Ah, é verdade, tu morava eu no... morava numa vila que tinha 2.500 pessoas. Então não tinha nome, né? Tinha porque eu era muito gato, né? Todo mundo me conhecia, mas sabia que eu era filho da Marli e filho do Célio. Sim, é o filho do Celinho, até porque eu sou idêntico ao meu pai. Então, um andando e o outro andando era a mesma coisa. Aí, bicho, Eu pareço pra caramba com meu pai. Tinha jeito. Só que meu pai é branco e eu sou moreno. Mas. não tanto, tu é mais. Não, meu pai é bem mais branco do Mais que eu. branco, mais branco. Mas Mas o vai. andar é igualzinho, Eu, a né? gente é magrinho. Mas vai, teu A1. Cara, teve vários all-ins. Vários. Eu vou contar, não vou pra gente não contar a história toda e contando aos poucos, né? Mas eu vou contar esse pedaço. Pra mim foi o maior all-in que eu dei até hoje. E foi, eu acho que o que eu mais aprendi. Na minha história eu fui empreendedor, tive 5 empresas, muito novo, tive esgotamento físico. Desmaiei, que hoje é o burnout, né? Desmaiei no meio do escritório, era frescura na época, não, eu tava doente. Foi dado como doente, mas tipo, doente de anemia, tava mal, não tava dormindo, desmaiei no meio do escritório. Quando acordei, decidi vender tudo. E recomeçar o empreendedorismo do zero. Voltei a trabalhar no distrito industrial, nas indústrias, e estava indo muito bem nas indústrias e, paralelamente, eu estava fazendo uma coisa que eu já fazia há muito tempo, que era promover eventos. Eu entrei na faculdade promovendo cervejada, as festas de bebida liberada. A galera gostou e a galera pedia, eu fazia festa de bebida liberada e ganhava dinheiro. Então eu tomava umas cachaças, conhecia a galera, tirava uma onda e ganhava dinheiro. E eu voltei a fazer isso de maneira um pouco mais profissional, quando eu voltei para a faculdade. Nessa época, quando eu desmaiei, eu vendi os negócios, eu já tinha abandonado a faculdade, eu vendi os negócios. Passei de novo na faculdade agora para o FAM, porque eu tinha passado na UEA, só que era o diurno, por isso que eu abandonei a UEA, porque, pô, com vários negócios, ganhando muito mais do que um engenheiro, e a faculdade diurno, não dá pra fazer faculdade, esquece a faculdade. Cheguei com meu pai e com minha mãe e falei, cara, esquece a faculdade, vou continuar ganhando dinheiro porque eu tava fazendo. Só que eu tava fazendo errado. Quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu me enrolava, quanto mais funcionário eu tinha, mais trabalhava. Enfim, tive esgotamento. Não desisti de empreender, mas falei, cara, eu vou voltar 2 passos para trás. Eu achava que eu ainda ia aprender o que eu precisava aprender, que eu tava fazendo errado, né? Então eu preciso aprender algumas coisas que eu não sei. Eu achava que era na faculdade. Eu fiz o vestibular de novo, foi o primeiro ano que o Enem valeu para o UFAM. Fiz o Enem, passei no Enem, passei na UFAM, usei a nota do Enem para passar na UFAM, fui para engenharia da produção de novo, aproveitei as matérias e comecei lá. Com isso, voltei para o distrito para trabalhar no distrito. Na verdade, voltei para trabalhar numa obra. Foi a primeira vez que eu fui estagiário. Quando eu era empreendedor, acho que eu tirava, sei lá, dias de hoje eu tirava uns 20 pau com 20 anos. Por mês, 20 pau. Fui ser estagiário para ganhar R$550. E aí depois me recoloquei no distrito. E me recoloquei muito bem, fui me recolocando muito bem, até os pontos de eu chegar a trabalhar para uma empresa chamada Fuji do Brasil. A Fuji é o supra-sumo do engenheiro, é um dos supra-sumos do engenheiro aqui no Amazonas. Ela ainda tá...
Ela é muito forte. Cara, minha, É porque não é a Fujifilm, é a Fuji Máquina, né? é a Fuji Máquinas. Muita gente acha que eu vou acho falar que da é a Fuji, é a Fujifilm. Fujifilm. Não tem nada a ver com a Fujifilm. É a Fuji do Brasil. Existe uma marca de uma máquina que se chama Fuji. Essa máquina é responsável por montar 90% das placas eletrônicas, colocar os componentes. Não tem aquelas placas eletrônicas com componente bem pequenininho? Uhum. É tudo um robô que faz isso. E é uma linha de produção. A placa vem uma máquina, bota a pasta de solda, vem a outra máquina, bota os componentes, vem a outra máquina, esquenta para soldar, vem a outra máquina para organizar ou para inspecionar. Essa linha toda eu vendia na Fuji. Foi onde eu quebrei meu paradigma de venda. Depois a gente pode, quando tiver um podcast de vendas, a gente vai falar mais sobre isso. Mas quando eu cheguei na Fuji pensando como engenheiro de produção, sempre trabalhando com melhorias de processo. Eu pensei, cara, estão me chamando para lá para mim fazer alguma coisa de melhoria de processo. Não, era para vendas. A área de vendas na Fuji é assim que funciona. Primeiro, um cara quando entra na Fuji, ele demora, sei lá, 15 anos para sair da Fuji. É uma empresa japonesa extremamente estável. Você ganha um salário muito relevante, porque você é o top técnico. Você mostrou grande capacidade técnica em algum cliente da Fuji. A Fuji foi lá com o cara, falou: olha, eu posso aliciar esse teu colaborador, ele é muito bom. Eu vou continuar te entregando ele, só que eu vou te entregar ele melhor, porque eu vou levar ele pro Japão, vou levar ele pro Canadá, vou fazer o maior treinamento da face da terra com esse cara e esse cara vai continuar te atendendo. E toda a empresa aceitava esse aliciamento, porque sabia que era um salto na carreira muito bom. Aí esse cara ia pro Fuji, aprendia mais, ficava um técnico top. Quando esse cara tinha perfil comercial, ele era alocado na área comercial. Eu tive a oportunidade de pular tudo isso. O japonês foi com a minha cara e me propôs ser vendedor lá na Fuji. E eu aprendi com vendas. Tava um salário muito bom para quem tava com, na época, 22 anos, 22 para 23 anos. Salário muito bom. Ganhando mais que engenheiro, na verdade, na época, engenheiro recém-formado, não era formado em engenharia ainda, e fazendo evento. 2 anos e meio depois da Fuji, fazendo eventos, trazendo peças de teatro de São Paulo para cá, etc e tal. Fui procurar na internet como vender ingressos na internet, porque o teatro Manauara, que você fez lá o evento, não tava vendendo ingressos pela internet. Eu já estava estudando qual era o meu próximo business, qual era o próximo negócio que eu ia ser empreendedor. E nessa época, startup já estava no meu radar. Só que não tinha nada em Manaus. Quando eu botei na internet vender ingresso, apareceu a Ingresso.com. E a Ingresso.com é um projeto de um cara de Manaus, com uma perna em Stanford, nos Estados Unidos. Eu olhei o Quem Somos do site, eu percebi que tinha gente de Manaus que ia para minhas festas e tava lá. Nossa, essa empresa tá aqui. Eu olhei no rodapé, tinha lá o CNPJ, encontrei o endereço, essa empresa tá no Parque 10. Aí eu, não, cara, peraí. Tem alguma coisa diferente aqui. Que tu sabe que é na rua de trás da minha casa. Eu sei, cara, na rua de trás da casa. E aí eu olhei pra equipe, nossa, cara, aquela galera de Stanford, um chinês top da galáxia, uma chinesa, depois um francês que era sócio também, todos eles formados em grandes escolas. Era o time de mestrado, era a equipe de mestrado do fundador. Fui bater lá na porta com a desculpa de que eu queria vender ingresso na internet. Cara, eu queria conhecer a empresa. E a minha ideia, na verdade, naquela época, era conhecer a empresa para trazer um pouco da gestão dela, dessa gestão Google, Facebook, que estava na crista da onda, para dentro da empresa japonesa, porque eu já estava com autonomia para fazer isso, né? Eu estava com uma boa autonomia, eu estava indo para cargo de liderança lá. Me apaixonei pela empresa, me apaixonei pela visão, entrei como voluntário, e aí tá o All-in. O fundador foi, em um determinado momento, cara, a gente precisa te trazer para dentro da empresa. Você já teve experiências com outros negócios? Eu não tive muitas experiências. Eu acho que você vai ser o cara para tocar o nosso business, para tocar a operação do negócio. Eu foco no administrativo financeiro, na captação de investimento, é uma empresa Venture Capital, né? Uma empresa que capta investimento de investidores nacionais e internacionais. Então eu foco em falar com os investidores, você foca na operação e o nosso outro sócio foca aqui no produto, né? Na tecnologia. Beleza, cara, mas eu tô grávido, né? A gente tava grávido, eu e a Roberta, minha esposa, da minha primeira filha, da Ana. E eu ganho muito bem, cara, na Fuji. Tem que ter uma proposta interessante. Aí, a primeira coisa que ele falou foi, cara, você sabe que a gente é uma empresa startup, não consigo te pagar o que a Fuji paga.
E no fundo, ele nem sabia se daqui a 3 meses ele ia ter dinheiro, porque ele tava com uma captação de investimento pequena, ele fez uma primeira rodada entre os amigos e familiares, e ele estava tentando levantar a primeira rodada profissional. Essa primeira rodada profissional ia botar uma grana na empresa que também não ia conseguir pagar um salário como eu ganhava na Fuji, mas ia dar mais segurança. Uma semana depois ele me fez a proposta. Metade do que eu ganhava na Fuji para me emitir nota fiscal e realmente, sem saber se daqui a 3 meses eu ia receber. Eu ia entrar para apoiar ele na operação para que ele ficasse mais livre para tratar da rodada profissional. E aí, nesse momento, foi onde o bicho pegou. Né? Eu já tinha aprendido a ser menos arrogante e eu usava muito já meu pai. Né? Eu aprendi isso com esgotamento físico. Usava meu pai pra caramba já para conversar sobre negócio e tudo mais. Falei com meu pai. Meu pai falou na minha... Eu lembro até hoje, cara. Meu pai tocar em mim e falar: essa vai ser talvez a última vez que você vai fazer uma loucura dessa, cara. Porque depois que tua filha nascer, tudo muda. E eu já estava com o senso, né, de responsabilidade ampliado, porque, cara, eu já sabia. Já estávamos esperando, estava ali pelo... Eu não lembro agora, acho que estava no 3º mesmo momento de gravidez. E esse foi o maior win da minha vida. Legal. Eu tomar a decisão de, efetivamente, abandonar meu negócio, abandonar meu emprego sólido, com uma possibilidade realmente clara de crescimento, mas muito devagar. Empresa japonesa, tudo muito certo, mas o plano de carreira ia ser devagarinho, que a gente ia crescendo devagarinho, mas certamente eu ia estar lá. Se eu duvidar, se eu ficasse lá, eu ia ficar lá até hoje. Por um negócio que eu não sabia. Mas eu tinha muita... as cartas que eu tinha na mão era, cara, é um mercado que tá promissor, a equipe é excelente, o produto é muito interessante. Eu acredito, eu tenho networking nesse segmento, cara, eu acho que eu posso ajudar pra caramba. Eu dei all-in nesse negócio e eu... Sem falar muito com a minha esposa na época, até porque a Roberta ainda era muito nova, tava na faculdade, tava grávida, cara, não ia ter... Eu já era um cara mais maduro com negócios, então já tinha uma percepção. A Roberta tava na faculdade. Eu não falei muito pra Roberta, só falei pra ela: amor, vai ser melhor, mas esse vai ser melhor, não falei pra ela que ia reduzir meu salário, por exemplo, tanto, e o risco era tão grande, não falei isso. Ficamos anos brigando por causa disso, porque eu tomei a decisão sozinho, na verdade. E tá aí um primeiro aprendizado do all-in, né? Não dê... Decisões. Não faça grandes decisões se você é casado, se você realmente está em um corpo só, né? Não tome grandes decisões sem compartilhar com o outro lado, né? Entende assim, ó, no momento que você casa, é um indivíduo só, né? Hoje, se você não é casado, você também é um indivíduo com 2 partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo da cabeça. A emoção de um lado e a razão do outro. Quando você está casado, você tem a mesma coisa. Você tem o A e tem o B. Você tem que compatibilizar isso e tomar uma decisão junto. Às vezes a responsabilidade vai cair mais para você ou para outra parte, porque a decisão é daquela pessoa, mas certamente vocês precisam estar em comunhão. E eu não estava com minha esposa e eu comi um pouco de almaçô durante muito tempo, porque a gente só foi realmente se dar bem por causa dessa decisão, cara, mais ou menos 1 ano e meio depois. Sim. Então esse foi o maior win. E o aprendizado maior foi, primeiro, compartilhe sempre com seu cônjuge. Se você é casado, compartilhe grandes decisões com seu cônjuge, não importa se você é o responsável principal por essa decisão. Compartilhe. 2, se for para entrar no all-in, entre de cabeça definitivamente 100%. Não dá para dar all-in e voltar. Queimar a ponte. É queimar a ponte. Passa. Atravessar a ponte e queimar a ponte efetivamente. Foi assim que a gente conseguiu ter um sucesso com esse all-in. Teve outros que deu errado. E é isso. Cara, eu acho... Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, acho que o mais importante aqui é que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast têm que fazer o quê, cara? Vamos lá. Primeira coisa. Temos aqui algumas personalidades que já compartilham muito conteúdo na internet. Então, se você quer continuar pegando esses insights que a gente tá falando aqui, cara, a gente tá continuamente lá na internet. Então, Luiz, qual é o teu arroba, cara? Luiz Eduardo Leal. Meu Luiz, qual é o teu arroba? Luiz, qual é o teu arroba? Luiz_LSC. Que vai fazer mais conteúdo, né, mano? Com certeza absoluta. O maior Assim, engajamento assim, do Hub calma. tá fazendo conteúdo, Não sei se é tão necessário. É sim. Tem que compartilhar esse conhecimento com esse engajamento aí. Só para contextualizar pra galera, a gente... O Fernando, Engajamento. nosso produtor, Nosso produtor aqui. foi medir o nosso engajamento. E assim,
claramente, eu produzo muito menos. Na verdade, eu não produzo conteúdo. Ali tá a minha vida, é como Tem se que fosse... virar um creator. Ali basicamente tem as coisas que eu considero importantes, os momentos da minha vida que são marcantes, as coisas que são legais e o meu dia a dia, assim, quando eu tô num cliente, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu acho interessante, quando entra o modo chefe, que é Boa. basicamente a sexta-feira à noite, entra o modo chefe, sempre sai um prato Ah, legal. E aí a gente foi medir o engajamento. Deu alto pra E caramba. o que aconteceu? Mais alto dos sócios. O meu engajamento é o mais alto do Hub. Temos que usar esse Instagram, mano. Bora. Sabe Deus como, mas o meu engajamento é mais alto que o Hub, é mais alto que várias personalidades, é mais alto que várias personalidades regionais. E ó, Segura! Cristiano Ronaldo. Mais alto. segura, não, segura, eu vou olhar para essa câmera aqui, ó. Segura, Flow Podcast. Porque aqui, ó, meu engajamento é maior do que o seu. Temos que usar isso. Então qual é a tua arroba lá, cara? Seguir. @Luiz com S _ LSC. LSC. Boa. Isso vai mudar, pessoal. E o meu, vai sim. A não vai. Não, Acho prometo. que bata. Não, vai mudar esse arroba, ficar mais Também. acessível. Não, mas é acessível. Não? Mas você sabe qual que é meu nome? Meu nome. Não importa, mas não é acessível. Acessível é Botar um fácil, Luiz Cunha, sabe? Um Luiz S. Cunha, alguma coisa parecida. Meu arroba, Ícaro C. Gaspar. Simples. Ícaro C. Gaspar. Já tinha Ícaro Gaspar, infelizmente, não consegui pegar esse ainda. Gente, outro arroba interessante para seguir, arroba da Overall Consultoria. É desse jeitinho, Overall Consultoria. Arroba da Rumo. É rumo MKT, Boa. mas também aqui, como todo bom podcast, tem que fazer o quê? Já que tu está no YouTube. Também tem que... nós temos lá no YouTube, né? Exato, Tem o que que- tem que fazer? O meu produtor, estamos com qual arroba no YouTube mesmo? Não, tem que pegar e curtir, tem que se inscrever. Me ensina aí, pô, me ensina aí. Se inscreve no canalzinho. Cadê? Aí, agora! Uma salva de palmas para o nosso top produtor, top das galáxias dos podcasts de Manaus, responsável por boa parte da movimentação desse mercado, Fernando Boy. Pega aqui, pega aqui. Bora, brother. Me diz aí, o que a galera tem que fazer? Vai, me ensina. Pessoal, esse conteúdo top. Foda, né? Qualidade top. Gravando aqui de noite. Aprovado, cara? Porra, demais. De graça. De graça. Porra, de graça, cara. É tempo, é dinheiro, é dedicação e a gente só pede uma coisa pro pessoal. Custa a cara dessa galera aqui. Porra, Pra caramba. não é não? Olha aí a decoração, pô, olha aqui essas luzes. Aquele bichinho tava dentro do Big Brother no ano passado. A gente só pede uma coisa: pra se inscrever no canal, não vai cair o dedo. E, tão importante quanto se inscrever, apertar o sininho de notificação Boa. pra quando sair outro vídeo, você ser notificado. bom. E se gostou do vídeo, aí é o mais óbvio. Pô, Apertar o gostei e compartilhar com o amigo. Compartilhar com os amigos, com certeza. Agora, quando dá um Dislike. dislike, um negócio pra baixo assim, Volta em dobro pra quem deu. não, perde. Cada dislike perde 10 mil reais da empresa. Porra. Não, é estatística. Ei, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu não era de me inscrever nos canais e dar like. Só via. Aí minha esposa, pô, tu gostou? Eu gostei. Por que tu não dá um like? Tô nem aí, tal. Agora eu sou o cara que pede. É sério. Tem uma estatística interessante. O YouTube, na época, o YouTube, o MySpace e o Wikipedia fizeram uma pesquisa para entender o comportamento das pessoas e dos usuários. Existem 3 tipos de usuários. O primeiro tipo, que representa 90%, são os passivos. Só consome. Tem um segundo tipo, que é 9%. Que são os caras que esporadicamente fazem algum tipo de conteúdo ou interação. Mas tem 1% que é altamente engajado. Então você que esse é 1%, vamos tentar aumentar para chegar em 2, 3%. Isso daqui que é o auge do nosso podcast aqui, e que a gente está lançando aqui nessa primeira edição. Boa. Fechou e tá muito bom, hein? Pô, tá muito bom. Parabéns. Vamos Aprovado. lá. Depois das insights aí Top. pra nós. Muito top.
Oficialmente aí começou Oficialmente All Incast. All Incast. Começou o Encast. isso. Na verdade, começou e tem muita coisa ainda pra acontecer. Pra quem Tem deu muita like, gente, aí, a gente tem vai uma mandar, lista. a gente vai mandar uma latinha de Everlast pra todo mundo que der um like. Aí. Eita! Vira Roche Pai, nome de Aí ferrou. Já vou dar um like ali, ó. Jesus. Olha aí, vai, Vou passar o trânsito pra Manaus. Jesus. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. É isso aí, então, pessoal. Galera, muito obrigado. Até o próximo. É Muito nóis. obrigado a cada um de vocês.